had to take my jacket off Tava calor, eu acabei tirando o meu casaco. because I'm not used to this heat. Não tô acostumada com esse calor. I came from Canada, Eu vim do Canadá, all the way from west to east, lá vim do oeste pro leste and then all the way from north to south. e depois do norte até o sul. And I'm so thrilled to be with you. E eu tô tão animada, realmente, de estar com vocês. But in Canada, we still have 2 feet of snow. Mas no Canadá a gente ainda tá com pelo menos, sei lá, vai neve até o joelho ou mais. We're just going into springs pretty soon. A gente tá entrando na primavera já já. And in Canada, I'm used to temperatures that are minus 30. E lá no Canadá eu tô acostumada com temperaturas que são assim mais ou menos 30 graus abaixo de zero. Yes, you heard me. Sim, exatamente você entendeu. 30 abaixo de zero. Sometimes even colder. Às vezes até mais frio do que isso. But let me tell you a little bit about myself. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre mim para vocês. And how did Mary get into this topic? E como é que e por que a gente vai falar sobre esse tópico de agora? Well, I am the only girl. Eu sou a única menina. I have 5 brothers. E eu tenho 5 irmãos homens. And my mother wanted to have a girl so badly. E a minha mãe queria tanto ter uma filha menina. And there's a story she tells. E tem uma história que ela conta sobre isso. She said she prayed for a girl. Ela disse, ela orou por uma menina. And she got a boy. E aí ela ganhou um menino. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. And she got a boy. E veio um menino. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. She got a boy. Ela ela finalmente teve uma. She prayed for a girl. Ela orou por uma menina. She got a boy. Desculpa, um menino de novo. And she began to pray and she started asking the Lord. E aí ela começou a orar, então já que ela não tinha menina, ela começou a orar e pedir ao Senhor. What's going on here? O que está acontecendo aqui? I really want a girl. Eu realmente quero uma menina. So one night she went to sleep. Então uma noite ela foi dormir. And she tells the story. E ela conta essa história. That an angel came to her in a dream. De que um anjo chegou até ela por meio de um sonho. And told her. E disse para ela. If you want a girl. Se você quer uma menina. Tonight is the night. Essa é a noite. So she rolled over. Então ela se movimentou ali na cama. And woke up my father. Acordou meu pai. And said tonight is the night. E falou, é hoje. And I was born 9 months later. E eu nasci 9 meses depois. But when my mom prayed for a girl, mas quando a minha mãe orou por uma menina, she forgot to ask for a girly girl. Ela esqueceu de pedir por uma menina bonequinha. Because I wasn't a girly girl. Porque eu não era uma menininha, princesinha, bonequinha. I hated all the dresses. Eu detestava aquele monte de vestido. I hated her trying to put my hair up. Não gostava dela ficar fazendo aqueles penteados no meu cabelo. My knees were always skinned. Meu joelho vivia esfolado. From climbing trees. Porque eu vivia subindo em árvore. I would spend hours with my dad in the workshop. Eu passava horas e horas com meu pai na oficina que ele tinha. And I got very good at using power tools. E eu fiquei muito perita em usar um monte de ferramenta que ele tinha. Last year for Christmas, o último Natal, my husband got me a chainsaw. O meu marido me deu uma serra elétrica. So I'm not a girly girl. Então assim, eu não sou uma princesinha. And as I grew into womanhood, e à medida que eu fui crescendo no estudo de feminilidade, I had to wrestle with the question. Eu tive que lutar um pouco com a pergunta. What does it mean to be a woman? O que significa ser uma mulher? Because my mom and dad always told me, stop acting like a boy, Mary. Porque a minha mãe e meu pai sempre me falaram, Mary, para de agir como um moleque. You're a girl. Você é menina. Now, if I would have lived in this day and age, agora, se eu estivesse vivendo nos dias de hoje, they probably would have sent me to a transition therapist. Talvez eles me mandassem para uma consulta com um especialista de gênero. So I'm very grateful for parents. Então eu sou muito grata aos pais who love the Lord, que amam o Senhor and love the Word of God, e amam a palavra de Deus. And said, Mary, you're a girl. E falaram para mim, Mary, você é uma menina. Figure it out. Se vira.
And as I hit university, E à medida que eu então cheguei na universidade, and culture was at the height of the feminist movement, e a cultura estava assim no auge do movimento feminista, I had to wrestle with the question, eu tive que lutar com questões. what does the Bible have to say to me? O que a Bíblia tem a dizer para mim? And all of my girlfriends were wrestling with those E questions. todas as minhas amigas meninas estavam lutando com essas perguntas também. I was the only one in my family to attend university, Eu fui a única pessoa da minha família que frequentou a universidade. and I was the first generation of women. E eu fui a primeira geração de mulheres We used to think, I am strong, I am powerful, I am woman. que costumava pensar, então, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou uma mulher. So I was in the medical profession, Então eu sou numa profissão de área médica da saúde. and my girlfriends were lawyers and doctors. E as minhas amigas mulheres eram então advogadas e também médicos em outras áreas. And we all had the question, how do we reconcile what we are hearing in culture E todas nós tínhamos essa pergunta de como que a gente concilia aquilo que a gente ouve da nossa cultura with what we read in the Word of God? com aquilo que nós lemos na palavra de Deus. And I had one girlfriend E eu tive uma amiga em específico who didn't want to become a Christian que não queria se tornar cristã because she thought that God hated women. porque ela achava que Deus odiava as mulheres. So I said to her, let's take a look at the Word of God Então eu falei para ela, vamos dar uma olhada na palavra de Deus and let's figure it out. e vamos ver o que está lá. And that's where it all started. E foi assim que tudo começou. That's where the whole journey started. Essa é a forma através da qual toda a jornada começou. This is not a journey that I would have seen myself on. Não é uma jornada que eu escolheria para mim mesma. This is a topic that was not originally very exciting to me. Não era um tópico sobre o qual eu me animava muito. My husband and I once went to Thailand. O meu marido e eu, uma vez, nós fomos até a Tailândia. And in Thailand, we began to see these carts of food. E lá na Tailândia a gente começou a ver alguns daqueles quiosques de comida. And the food was very strange. E a comida era muito esquisita. It was crickets and larvae, Era grilo e lesma. bugs on a stick. Era inseto no palito. And the Thai people love this food. E os tailandeses amam essa comida. And my husband challenged me, why don't you try and eat that? E o meu marido me desafiou, por que você não prova? You know, we had watched the Fear Factor show. E se você tivesse assistido aquele programa, ela falou Fear Factor, mas em português ele chamava hipertensão. Did you have that show here in Brazil? Vocês lembram desse programa? Ele passou alguns anos atrás. People were challenged to do strange things, As pessoas eram desafiadas a fazer algumas coisas muito esquisitas. like eat crickets. Por exemplo, comer grilo. I couldn't do it. Eu falhei. I just thought, no, there's no way. Eu falei, não vai rolar. But you know what? It was like a fear factor for me. I was afraid of that food. Mas sabe de uma coisa? Isso foi um fator de hipertensão para mim. Eu tava com medo daquela comida. And I decided that whether or not a food is a fear factor, E o que eu entendi é que se uma comida coloca a gente com medo de prová-la ou não, depends more on your citizenship depende da sua cidadania. than on the goodness of the food. Depende mais da sua cidadania do que se a comida realmente é boa ou não é. Because the Thai ladies loved munching on those bugs. Porque as mulheres tailandesas simplesmente amavam aquela comida. Now, we looked at the passage of 1 Peter chapter 3. Agora, nós olhamos para a passagem de 1 Pedro capítulo 3. And this is a fear factor passage for women. E essa é uma passagem que às vezes pode subir a pressão de algumas mulheres. I'm going to ask Nana to read the passage for us. You can open your Bibles back up to 1 Peter chapter 3. Eu vou pedir para a Naná reler essa passagem, então abra a Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 through 7, right? 1 Pedro 3, de 1 a 7. Diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas.
Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. How did that feel? E aí, o que vocês acharam? Did that feel to you tasty? Você achou apetitoso? Gostou de ouvir o que você ouviu? Or did it feel like you were sticking your head in a can of worms? Ou parecia que você estava enfiando a sua cara num pote de minhoca? That's the way it used to feel to me. Pelo menos era assim que isso parecia para mim. I didn't like this passage very much when I was 20 years old. Quando eu era mais jovem, eu não gostava muito desse texto. Reading it was like eating something that didn't taste very good. Ler esse texto era equivalente a provar uma comida que não era gostosa. But now that I'm older, my tastes have changed. Mas agora que eu estou mais velha, os meus gostos mudaram. And I see the message of biblical womanhood as not only right, E eu vejo a mensagem sobre feminilidade bíblica como moralmente correta, but as extremely beautiful mas e extremamente bonita. and very freeing E muito libertadora. for women who embrace it and step into God's design for them. Para mulheres que abraçam essa verdade e vivem o desígnio divino para elas. So very briefly, we're going to have 7 observations about true womanhood from this passage. Então, de uma forma muito breve, nós vamos ver aqui 7 observações sobre feminilidade bíblica a partir desse texto. And the first observation is that true womanhood puts the gospel on display. E a primeira observação é que a verdadeira feminilidade, ela põe o evangelho em evidência. Now, we're familiar as women with the whole concept of putting things in display, on display. Como mulheres, nós estamos bem familiarizadas com esse contexto de colocar as coisas em exibição. That's when you go into the mall, they put all the things that are really beautiful so that you're attracted into the store. Quando você vai no shopping, você está passando na vitrine e vê que eles colocam muitas coisas bonitas naquela vitrine para que você seja atraída a entrar na loja. It's the feature item. É o item principal, é o lançamento. It's the wow. É aquela peça, uau! It compels people to come in and buy. Ela convida as pessoas, entre e compre. And in scripture we are taught that true womanhood attracts people to the gospel. E na Bíblia nós aprendemos que a feminilidade bíblica ela atrai as pessoas para o evangelho. We see in this passage that the woman needs not say a word. Nós vemos nessa passagem que a mulher não precisa nem dizer nada. All she does is be godly and womanly. O que ela faz é ser piedosa e feminina. And the man was drawn to Christ. E isso pode trazer o seu marido para Cristo. Why is that? Por quê? Well, it's because who we are É porque quem somos and how we relate as man and woman e a forma como nós nos relacionamos como homem e mulher is an object lesson. é uma lição clara, objetiva. It's a parable. É uma parábola. It tells a very important story. Conta uma história muito importante. And the story is not about us. E essa história ela não diz respeito a nós. The story is about the Lord. Essa história é sobre o Senhor. Putting God and the gospel on display Então, quando nós colocamos Deus e o Evangelho em evidência, is the reason God created male and female. inclusive essa é a razão pela qual Deus criou o homem e mulher. He made us male and female in His image Ele nos criou homem e mulher à sua imagem for His glory. para a glória dele. Paul explains in Romans chapter 1 Paulo explica em Romanos capítulo 1 that ever since the creation of the world, que desde a criação do mundo, God has put some very important things on display. Deus tem colocado algumas coisas muito importantes em evidência. And they've been displayed for everyone to see. E elas têm sido colocadas em exibição para que todo mundo veja. I'm going to have Nana read Romans 1:19 and 20. Eu vou pedir para a Nana ler Romanos 1, 19 e 20, que diz o seguinte:
Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. This is what Paul is saying here. Paulo está dizendo o seguinte aqui. When you look in the mirror and you see a woman, Quando você olha no espelho e vê uma mulher, when you get dressed and see a female body, quando você se veste e vê um corpo feminino, when you go about your daily business quando você segue a sua rotina diária and interact with men and women e interage com homens e mulheres, who also live in male bodies or female bodies, que por sua vez também vivem em seus corpos, sejam eles masculinos ou femininos, with male hormones or female hormones, com os seus hormônios, sejam eles femininos ou masculinos, and male plumbing or female plumbing, com uma estrutura corporal masculina ou feminina, when you observe the fact quando você observa o fato that God created the male body and the female de body que Deus criou o corpo masculino e o corpo feminino, with corresponding pieces that fit together que tem partes correspondentes que se encaixam juntas and heterosexually unite, e se unem heterossexualmente. all of these things tell a story. Tudo isso conta uma história. And every day, Todos os dias, all back through history, ao longo de toda a história, since the time of creation, desde a época da criação, gender and sex, gênero e sexo, manhood and womanhood, masculinidade e feminilidade, maleness and femaleness, ser homem ou ser mulher, has constantly told the story about God. tem continuamente contado uma história que aponta para Deus. His story is written on our very bodies, Essa história está escrita nos nossos próprios corpos, in who He created you to be as a woman, em quem Ele criou você para ser como mulher and who He created man to be as a man. e na forma como Ele criou o homem para ser homem. And people are without excuse, As pessoas são indesculpáveis, because we're told in this passage porque é dito para nós nessa passagem that these things scream out the truth about God. que essas coisas gritam a verdade acerca de Deus. Ephesians chapter 5 Em Efésios capítulo 5, indicates that manhood and womanhood essa passagem nos mostra que masculinidade e feminilidade, and marriage and sex casamento e sexo, all point to the story of the bridegroom, tudo isso aponta para a história do noivo, the Son of God, filho de Deus, who gave his life for his bride, que deu a vida pela sua noiva, the church. a igreja. God created two sexes Deus criou dois sexos so that we could display the love story of the gospel. para que nós pudéssemos exibir essa história de amor que é o evangelho. And it was this love story that God had in mind before the foundation of the earth. E foi essa história de amor que Deus tinha em mente desde antes da fundação do mundo. And it was this love story, the love story of God, Foi essa história, a história do amor de Deus, that He was thinking about when He said, "Let us make man in our image," que ele estava pensando quando ele disse: façamos o homem à nossa imagem, and created male and female. e criou homem e mulher. God created male and female, marriage and sex as a parable. Deus criou então homem e mulher, casamento e sexo como uma parábola. We are the players Nós somos os personagens that God created to tell the story. que Deus criou para contar uma história. And ultimately the story is not about us. E de forma última, essa história não é sobre nós. And we will never understand manhood and E womanhood, nós nunca vamos entender masculinidade e feminilidade, or understand how we ought to live, ou entender também a forma como nós devemos viver, until we understand that very basic fact. até a gente entender esse fato muito básico e fundamental. The reason history opened with a story, A razão pelo qual a história começa com essa história, with the creation of male and com female, a criação de homem e mulher. The creation was a story. A criação era uma história, See, but the creation happened when God created male and female, mas a criação então ela acontece quando Deus and cria homem e mulher.
and E o marriage. casamento. And that's how history started. E foi assim que a história começou. And just think about how history will end. E pense comigo como a história vai terminar. History will end with male and female in a marriage. A história vai ser concluída com homem e mulher envolvidos em um casamento. Who is the male? Quem é o homem? Jesus Christ. Jesus Cristo. Who is the female? Quem é a mulher? The church, A the igreja. bride. And what is the marriage? E quando é o casamento? The marriage supper of the Lamb, when we will be united as one forever. As bodas do Cordeiro, quando nós iremos nos reunir com Cristo para todo sempre. Amen. And that is why there is no marriage in heaven. E é exatamente por isso que não tem casamento no céu. Because all of this earthly marriage that we go through Porque todos esses casamentos terrenos que nós nos envolvemos aqui is temporary. são temporários. It points to something eternal. Esses casamentos nos apontam para algo eterno. It points to something more important. E aponta para algo mais importante. Points to something bigger. Aponta para algo maior. It tells the love story of the gospel. Conta a história de amor do Evangelho. And that's why we were created male and female. E é exatamente por isso que nós fomos criados homem e mulher. So the second Então, observation a segunda observação is that true womanhood displays the gospel in a distinctive way. é que a verdadeira feminilidade revela o Evangelho de uma forma distinta. We talked about this verse earlier Nós this falamos sobre esse versículo um pouco mais cedo nessa noite. The plates are different. Os pratos são diferentes. This verse addresses the men. It says, don't treat women like one of the guys. Esse versículo ele está falando especificamente para os homens, falando não trate as mulheres como se ela fosse um dos caras. You need to interact with her in an understanding way. Você precisa lidar com ela de uma forma mais compreensiva. In a way that respects your differences. De uma forma tal que respeite as diferenças que existem entre vocês. Don't be insensitive. Não seja insensível. Don't be rough. Não seja bruto. Do not hurt her. Não a machuque. Protect her. Proteja essa mulher. Look after her. Cuide dela. That's what men are supposed to do. É isso que os homens devem fazer. God doesn't want his daughters getting hurt. Deus não quer ver as suas filhas sendo feridas. She is the plate that is beautiful and fragile. Ela, a mulher, é o prato que é lindo e frágil, delicado. But not fragile in a bad way. Mas não frágil num sentido ruim. Just soft in a beautiful way. Só e de uma forma delicada e bela. And you ladies know that you have a softness of spirit. E vocês mulheres sabem que vocês têm uma suavidade de espírito. Some of you have tried to harden your hearts. Talvez algumas de vocês tenham tentado já endurecer o seu coração. But you know that you are vulnerable to being hurt. Mas você sabe que você é muito vulnerável a ser ferida. And some of you have carried those wounds deeply. E muitas de vocês têm talvez carregado essas feridas de forma muito profunda. This verse points out to the fact that there's a difference between man and woman that God wants us to honor. Esse versículo destaca o fato de que existe sim uma diferença entre homem e mulher que Deus quer que a gente honre. Each sex plays a unique role in testifying to God's story. Cada sexo tem um papel diferente e testifica da história de Deus. Men and women both tell the story of Jesus. Os dois contam a história de Jesus. But we tell it from different angles. Mas nós contamos essa história a partir de ângulos diferentes. Men are to reflect the character and the strength. Os homens devem refletir o caráter, a força. And the love and the self-sacrifice of Christ. E o amor e o autossacrifício de Cristo. Women are to reflect the character and the responsiveness. As mulheres devem refletir o caráter e aí a receptividade. And the grace and the beauty of the bride he redeemed. E aí a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. So we complement each other. Então nós nos complementamos uns aos outros. In terms of which part of the story we tell. Em termos de qual parte da história cada um de nós conta. But both of us point to Jesus. Mas ambos apontam para Jesus. We display the same picture. Nós evidenciamos a mesma imagem, But in distinct ways. mas de formas diferentes.
The third observation A terceira observação is that true woman is primarily about who you are on the inside. é que a verdadeira feminilidade ela diz respeito principalmente a quem você é por dentro. It's an inward quality. É uma qualidade interior. It's a matter of the heart. É uma questão de coração. And womanhood cannot be contained in a checklist. E ela não pode ser reduzida a uma listinha de regras. The verse in this passage is not saying, don't braid your hair. O versículo aqui, ele não está falando, escuta, não é para fazer trança. Don't you dare wear jewelry. Não, nem ouse usar joia, o ouro. Don't wear clothes. Não use roupa nenhuma. That's not what he's saying. Não é isso que está falando aqui. These are just cited as examples of outward things. Ele está trazendo alguns exemplos de coisas exteriores. True woman means that you worry about what you look like on the inside. A feminilidade significa que você se preocupa mais com como você se parece por dentro. Far more than you worry about what you look like on the outside. Muito mais do que você se preocupa com a sua aparência exterior. God doesn't give us checklists for our behavior. Deus não nos dá listas de regrinhas para o nosso comportamento. The wonder of the gospel is that he changes our hearts. A maravilha do evangelho é que ele transforma os nossos corações. And the presence and the guidance of the Holy Spirit E a presença e direção do Espírito Santo transforms our behavior more than a checklist ever could. transforma o nosso comportamento muito mais do que qualquer listinha de regras poderia fazer. The fourth observation we can make Quarta observação que nós podemos fazer is that true womanhood enhances your person and personality. é que a verdadeira feminilidade, ela enriquece, ela aprimora a sua pessoa e personalidade. It beautifies you. Ela te embeleza. You become more of who you are. Você se torna mais e mais quem você é. We heard so many testimonies of women tonight Nós ouvimos muitos testemunhos de mulheres essa noite who just flourished when they stepped into who God created them to be. que de fato floresceram a partir do momento em que elas entraram e abraçaram o plano que Deus criou para que elas vivessem. God has created you to be a nurturer, Deus te criou para que você seja uma nutridora, a life giver, uma doadora de vida, a relator, alguém que se relaciona, a responder. que responde, que é relacional. So the Bible here is not telling us so much what to do Então a Bíblia aqui ela não está entrando tanto no mérito de o que é para fazer, as it is speaking to who we are. mas sim sobre quem nós somos. It's written on our bodies. Isso tá escrito nos nossos corpos. That's the kind of spirit God has given you. Esse é o tipo de espírito que o Senhor deu a você. And when you step into it, you will find yourself. E quando você abraçar isso, então você vai finalmente se encontrar. You will not become less. Você não vai se tornar menos, You will become more. você vai se tornar mais. And it won't be a checklist. E não vai ser com listinha de regra. It'll be unique to you. Isso vai ser único e exclusivo seu. Point number 5. Ponto número 5. True womanhood is for women who hope in God. A verdadeira feminilidade, ela é para mulheres que têm esperança em Deus. We're told here in this passage that this is for women who hope in God. Está escrito, essa passagem nos diz que é para mulheres que depositam a sua esperança em Deus. This is a spiritual truth Essa é uma verdade espiritual and it's spiritually discerned que é discernida espiritualmente and spiritually lived out. e vivida espiritualmente também. If you don't have the power of the Holy Spirit, Se você não tem o poder do Espírito Santo, you won't have the wisdom or the knowledge você não vai ter a sabedoria, o conhecimento or the strength ou a força to live this way. para viver dessa forma. I think in Brazil there is a fad, Eu acho que aqui no Brasil existe uma a trend eu acho que aqui no Brasil existe uma tendência that mirrors a trend in North America. que também é tendência lá na América do Norte. In North America, there's a trend on Instagram for a trad wife. Lá na América do Norte existe uma trend no Instagram, uma tendência no Instagram que é para aquela esposa tradicional ou perfeitinha. Feminilidade.
clássica. Perfect. A feminilidade clássica, tá? But those women are trying to go back to the 1950s. Mas o que essas mulheres estão querendo fazer é voltar lá para 1950. They are saying if I go back to knitting and crocheting E elas estão dizendo o seguinte: se eu voltar lá para a época e começar a fazer tricô, crochê, and canning and baking bread e eu começar a fazer meu próprio pão and staying home, e ficar em casa 100% do tempo, then that's very fulfilling for me. isso vai ser o que realmente vai me preencher. But they don't understand Mas elas não entendem that womanhood is not about what you do. que ser mulher não diz respeito ao que você faz, It's about who you are. mas sim diz respeito a quem você é And it's who God created you to be. e quem Deus te criou para ser. You might be a woman who wears black boots Você pode ser uma mulher que usa coturno and rides a motorbike, e que anda de moto, but that doesn't make you less of a woman. e isso não te torna menos mulher. True womanhood is for holy women. A verdadeira feminilidade é para mulheres santas. Women who have been justified by the blood of Jesus Christ Mulheres que foram justificadas pelo sangue de Jesus and are being sanctified to be women e que estão sendo santificadas para se tornarem mulheres who conform to the image of Jesus Christ conformadas à imagem de Jesus Cristo and who live out who they are e que vivem a realidade de quem elas são by the power of the cross. pelo poder da cruz. Observation number 6. Observação número 6. True womanhood isn't always simple or easy. A verdadeira feminilidade nem sempre é simples ou fácil. Now it's easy if you happen to be married to a fantastic man. Pode ser que seja mais fácil se você, por acaso, é casada com um homem fantástico. It's much more difficult to figure it out Mas é muito mais difícil de você entender como viver ou fazer if you're living with a fool se você estiver casada com um tolo or a boor ou um grosseirão or an arrogant tyrant ou um tirano arrogante or a macho man. ou um macho man. Ephesians 5:22 Efésios 5:22 says to submit to your husband diz para as esposas se sujeitarem aos seus maridos as is fitting in the Lord. como convém ao Senhor. So your submission is first and foremost to the Lord. E isso significa que a sua submissão é antes de qualquer coisa ao Senhor. So in my experience, Pela minha experiência, that means that there are some instances isso significa que existem alguns momentos ou exemplos in which you may need to say no to sin. em que você talvez tenha que dizer não ao pecado. If your husband is asking something of you Se o seu marido está pedindo algo ou exigindo algo de você that is not in line with who you are as a child of God. que não está alinhado com quem você é como filha de Deus. There are times when we need to stand strong and resist sin. Existem momentos em que nós precisamos nos manter firmes e resistir ao pecado. There are times we need to confront sin in our husband's life in a godly manner. Existem momentos em que nós precisamos confrontar o pecado na vida dos nossos maridos de uma maneira piedosa. If your husband is a Christian, he is also your brother in Christ. Se o seu marido é cristão, ele também é seu irmão em Cristo. When you submit, you do not become someone who does not think. Quando você se submete, você não vira alguém sem cérebro. You do not lose all your brain cells. Você não vira alguém incapaz de pensar. You do not become a doormat. Você não vira um capacho. But I think that we have to understand that submission is not easy. Mas eu acho que nós precisamos entender que submissão não é fácil. And it's not simple. Mas também não é simples. We need to wrestle with how to apply it. Nós vamos sim lutar e pensar em como aplicar isso. And how to best follow the Holy Spirit. E como seguir a orientação do Espírito Santo da melhor maneira. It takes strength. Isso vai exigir de nós força, and courage. Coragem. It takes brains. Exige o nosso cérebro. And discernment. Exige discernimento. It takes backbone. Exige uma coluna ereta. Yes. Backbone. That's the same. And resolve. Para que a gente seja determinada, por isso
And the example of Sarah is very interesting to me E nesse sentido, o exemplo de Sara chama bastante a minha atenção. because Sarah to me is not a passive woman. Porque Sara não me parece uma mulher passiva. Sarah was a strong woman. Sara era forte. Point number 7. Ponto número 7. True womanhood is very precious to the Lord. A verdadeira feminilidade, ela é muito preciosa para o Senhor. Do you know why it's so precious to the Lord? Você sabe por que ela é tão preciosa para o Senhor? Because a soft, responsive heart Porque um coração manso e responsivo is the same heart as his son Jesus, é o mesmo coração do seu filho Jesus. and is the heart that made the gospel possible. E foi esse coração que tornou o evangelho possível. Because without that type of heart in Christ, Porque Cristo tinha esse tipo de coração manso. there would be no gospel story. Se não houvesse esse tipo de coração, se ele não tivesse esse coração, não haveria evangelho. So women, I would like to encourage you Então, mulheres, eu gostaria de encorajar vocês to think about these issues, a pensar nessas questões. to look at where you are getting your ideas from. Que você pense de onde as suas ideias têm vindo. I challenge you to ask, am I getting my ideas from culture or from the Word of God? Eu te desafio a refletir. As minhas ideias, elas têm vindo principalmente da cultura ou do que a Bíblia diz. But in the end, Mas, e no fim das contas, the most important thing for you to remember a coisa mais importante para você se lembrar is that who you are as a woman é que quem você é como mulher is ultimately not about you, não diz respeito, em última análise, a você. that we're not trying to become perfect women for womanhood's sake, Que nós não estamos tentando nos tornar mulheres perfeitas simplesmente pela causa da feminilidade. but that we want to examine these things Mas nós queremos examinar essas coisas for the sake of the gospel. por causa do Evangelho. And if it is true, E se ele é verdade, it is true, e é verdade, that male and female reflect the story of the gospel, que homem e mulher refletem a história do Evangelho, then is it any wonder go ahead. that Satan works overtime to destroy this reality? Tá. If men and women do reflect the story of the gospel, Então, se homem e mulher de fato refletem a história do Evangelho, it's no surprise não é surpresa that Satan works overtime que Satanás está assim fazendo hora extra, and talks in women's ear, falando o tempo todo na orelha das mulheres, just as he did in the garden, falando da mesma forma como ele fez lá no jardim, to destroy the image, para destruir essa imagem, to destroy the picture, para destruir essa representação and to destroy the story that we have about the Christ who loved his bride. e para destruir essa história real que nós temos sobre um Cristo que ama a sua noiva, Because ultimately, porque em última análise, that's what womanhood is all about. a feminilidade trata exatamente sobre isso. It's about Jesus. É sobre Jesus. And that's why we're here. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Would you please stand? Você pode, por favor, se colocar em pé? Lord, I look at this room Senhor, eu olho para esse auditório and at the faces of my sisters throughout this auditorium. e eu vejo os rostos das minhas irmãs espalhados. I know that so many of them have heartaches. Eu sei que tantas delas têm passado por momentos difíceis, estão com o coração partido. I know that this has been a difficult topic for some of them. Eu sei que para muitas delas esse é um assunto difícil, doloroso. I know that there are deep hurts. Eu sei que existem feridas profundas. I know that the world whispers in our ears. Eu sei que o mundo fica falando nos nossos ouvidos. It whispers in my ear. E porque ele sussurra também no meu ouvido. Did God really say? Será que Deus realmente disse? Is God really good? Deus é realmente bom? Does he have my best interests at heart? Será que realmente ele tem o meu melhor, um benefício para mim no topo do seu interesse? So if there's something that you would like me to pray for, would you put your hand up? Então eu te peço que se existe algum motivo de oração que você quer que eu interceda por você, você pode, por favor, levantar sua mão? Just for me to see. É só eu vou ver. Erga sua mão.
Oh, Jesus. Oh, Jesus. You know each one of these requests. O Senhor conhece cada um desses pedidos, dessas súplicas. You see each raised hand. O Senhor vê cada mão levantada aqui. There are women here who are just barely hanging on to their marriages. Tem mulheres aqui que estão quase não resistindo, não sobrevivendo em seus casamentos. Who have had so much conflict in their home. Que já viveram tantos conflitos em seus próprios lares. Their hearts are being drawn elsewhere. Que eles gostariam de estar em outros lugares agora. There are women here who are sexually broken. Tem mulheres aqui que estão sexualmente feridas, quebradas. They've listened to the lie. Elas têm ouvido a mentira. That they will find themselves. Que elas iriam se encontrar. Through their sexual conduct. Por meio da sua conduta sexual. But it has left them emptier than ever. Mas isso as tem deixado mais vazias do que nunca. Lord, I pray for all these women, every hand that's raised. Senhor, eu oro por cada uma dessas mulheres, cada mão que está erguida. Holy Spirit will speak to them in this moment. Te peço que o seu Santo Espírito fale ao coração delas nesse momento, Senhor. Whatever it is they need to hear. O que quer que seja que elas precisam ouvir, Senhor. Holy Spirit, I pray you will whisper it. Truth Santo Espírito, eu te peço que o Senhor sussurre palavras de verdade a cada coração. God's grace covers every sin. A graça do Senhor cobre His todo o mercy pecado. is enough. A sua misericórdia é mais do que suficiente. Whatever you are carrying, whatever guilt, não importa o que você esteja carregando, que culpa você carregue, whatever sin, qualquer pecado, He doesn't point these things out. Ele não aponta essas coisas. To condemn us. Ele não coloca essas coisas para nos condenar. He points us out to set you free. Ele nos aponta essas coisas para nos libertar. So, Father, I pray for freedom. Então, Senhor, eu oro por libertação nesse momento. Area they need it. De qualquer área que seja necessária. If they need more faith. Se elas precisam de mais fé. If they need to stand in purity. Se elas precisam resistir numa vida de pureza. If they need to extend forgiveness. Se elas precisam estender perdão a alguém. If they need to repent of a rebellious spirit. Se elas precisam se arrepender de um espírito rebelde. Oh Lord, you're so good. Senhor, o Senhor é tão bom. And each one of these daughters. E que cada uma dessas filhas is so precious to you. Cada uma delas é tão preciosa ao Senhor. You look at this room with tenderness in your heart. O Senhor olha para esse auditório com amor no coração. Oh, dear daughter of mine. E o Senhor pensa: "Oh, minha filha querida." Oh, women of Brazil. Mulheres brasileiras. Turn and look at Jesus. Dirija os seus olhos a Jesus. Amém. Amém. Amém.